CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia! Está no ar o CBN Universidade deste sábado, dia 30 de novembro. Olha só, pessoal, domingo agora já é dezembro, o último mês do ano. O clima de festas e confraternizações já está no ar, mas enquanto elas não chegam, eu, Luana Albéria, estou na apresentação do CBN Universidade de hoje. Esse programa, que é feito por nós, estudantes de jornalismo da UEPB e Educomunicação pela UFCG, com a supervisão da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. No sábado passado, eu dividi a nossa apresentação com o Ricardo Júnior e, a partir de agora, você, ouvinte da 103.5, escuta novas vozes aqui no CBN Universidade. Pois é uma apresentação compartilhada do nosso programa a cada semana, mas sempre com a mesma credibilidade e na certeza de que esse laboratório está abraçando cada vez mais os estudantes da nossa área. Mas hoje é comigo e então vamos para os destaques deste sábado. Nós vamos falar sobre os editais que estão abertos para concursos públicos aqui na Paraíba e que estão sendo organizados pela Comissão Permanente de Concursos da UEPB, a CPCOM. Sábado é dia da coluna Direito e Cidadania com o professor Luciano Nascimento. Na coluna de hoje falamos sobre a PEC emergencial do governo federal. Tem professor da UEPB que foi eleito para integrar a diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Quer saber quem é? Então fica sintonizado no CBN Universidade. Ainda vamos falar sobre a trajetória do encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de 8 baixos que já rodou o estado, levando muita cultura popular e agora já vai se encerrando. Por aqui também vai ter as dicas de português com o professor Edson Tavares. O correto é empecilho ou empecilho? Vou dizer daqui a pouco no quadro Português Sem Segredos. E ainda, a novidade da loja Autoservice da EduEPB, a editora universitária da Universidade Estadual da Paraíba. E a gente também traz dicas de uma programação cultural aqui em Campina Grande e um projeto que incentiva as mulheres no estudo de física. O CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa falando sobre a oportunidade para quem vem se preparando para concurso público. É que a Comissão Permanente de Concursos, a CPCOM da Universidade Estadual da Paraíba, lançou novos editais para as prefeituras de Pirpirituba e de Gurien, ainda para a Câmara Municipal de Santa Luzia. As inscrições para o concurso e a seleção simplificada de Gurien estão abertas para o dia 18 de dezembro. Já para a Prefeitura de Pirpirituba, os candidatos têm um dia a mais para se inscrever, no caso, até dia 19 de dezembro. E para a Câmara Municipal de Santa Luzia, prazo de inscrição se estende até dia 26 de dezembro. Então, o pessoal ainda tem tempo para se inscrever. É tudo online e basta acessar o site cpcom.epb.edu.br. Repetindo, cpcom.epb.edu.br. Mas o que todo mundo quer saber é a questão do número de vagas e de salários, não é mesmo? Então vamos lá. A Prefeitura de Gurien oferece 41 vagas para os cargos de nível médio, técnico e superior. Isso na seleção simplificada, viu? Para o concurso público, são 119 vagas. E aí tem para nível fundamental, médio técnico e também superior, com salários que variam de R$ 998 até R$ 5.000. A Prefeitura Municipal de Pirpirituba oferece 24 vagas para eletricista, motorista, técnico administrativo, enfermeiro, médico, professor e entre outras atividades. A remuneração base, prevista em edital, vai de R$ 998 até R$ 2.114, podendo ultrapassar de acordo com as gratificações de cada cargo. Para a Câmara Municipal de Santa Luzia, são 3 vagas para auxiliar de serviços gerais, motorista e auxiliar administrativo, com salários de R$ 998 até R$ 1.122. A taxa de inscrição é de R$ 65 para os cargos de nível fundamental e R$ 85 para os níveis médio ou técnico. As provas deste concurso só serão aplicadas em fevereiro do próximo ano, com prova prática para a função de motorista.
E só reforçando que todos os detalhes sobre esses 3 concursos e um processo seletivo que estão abertos, você encontra no site da Comissão Permanente da UEPB, o cpcom.epb.edu.br ou através do telefone 3315 3405. Repetindo, 3315 3405. Pois é, pessoal, essa é uma boa oportunidade para concurso e a gente sempre fala por aqui sobre as novas vagas para o funcionalismo público através dos processos organizados pela CPCom. Mas agora é hora do comentário do professor Luciano Nascimento. Roda a vinheta! Direito e Cidadania. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia a todos que ouvem a Rádio CBN Campina Grande 103,5 FM. E, portanto, hoje vamos falar sobre aquilo que o governo chama de PEC emergencial, que, na verdade, é um conjunto de propostas de emenda à Constituição. A PEC emergencial pode ser traduzida por 3 propostas de emenda à Constituição. Uma proposta de emergência fiscal, que é a própria PEC emergencial, uma outra denominada de Pacto Federativo e uma terceira nominada de Fundos Constitucionais. A perspectiva do governo é que ainda no ano 2019 a PEC emergencial seja votada e que tenhamos uma nova realidade do ponto de vista fiscal, do ponto de vista dos fundos constitucionais, do ponto de vista do Pacto Federativo. Mas o senador Evísto Guimarães já se pronunciou dizendo que pensa ser muito difícil e que deve ficar para após o recesso, ou seja, para o início de 2020. A ideia do governo é que, com a votação dessa proposta de emenda à Constituição, que envolve mundo fiscal, Pacto Federativo e fundos constitucionais, nos próximos 15 anos o governo possa construir uma economia que viabilize enviar aos estados e aos municípios nada mais, nada menos do que um montante de recursos financeiros totalizados em 400 bilhões de reais para os estados e municípios da federação. Mas a pergunta fundamental é: quais são as medidas da PEC emergencial? Na PEC emergencial, do ponto de vista fiscal, o governo tenta quebrar com aquilo que os economistas chamam de a regra de ouro, né, que é uma regra imutável da Constituição, mas que no direito americano ela tem previsão, mas os princípios do direito americano, da common law, são bastante diversos dos nossos. Mas a ideia é a diminuição dos gastos da União. A ideia é desobrigar o governo federal de determinados gastos obrigatórios. E que, portanto, sendo votada ainda em 2019, nos próximos 2 anos, o governo economizaria aí uma cifra em torno de 24,78 bilhões de reais. E à custa do quê? E à custa da renúncia de algumas conquistas ou da negação de algumas conquistas, como, por exemplo, a ideia da paralisação salarial no setor público federal, a extinção por 2 anos do Instituto dos Concursos e de Contratações, salvo para repor um quadro ausente, ou seja, no caso de aposentadorias, etc. E aí é preciso repor determinadas funções, porque sem elas a máquina não funcionaria. A ideia, portanto, do Estado com a ideia da PEC emergencial é não ultrapassar os 95% de receitas da União e assim estar ali dentro do que os economistas chamam observar a regra de ouro. O governo pensa numa ideia de redução temporária da jornada de trabalho dos servidores públicos. Essa redução de jornada de trabalho implicaria numa diminuição salarial em torno de 25%. O governo pensa numa exclusão do reajuste do salário mínimo pela inflação. E aí notem que as conquistas trabalhistas passam a ser negadas. O governo, para além, pensa, e no conteúdo da PEC emergencial de conteúdo fiscal está lá presente, uma suspensão das progressões e das promoções funcionais. Para além disso, o governo, do ponto de vista da economia, e aí diz que é um ponto extremamente relevante, quer a suspensão pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, dos recursos do FAT, do Fundo Alternativo do Trabalhador, né? E, finalmente, criar uma cláusula que impeça que os governantes atuais deixem dívidas, deixem ônus para os governantes futuros. Essas são as premissas que estão lá na PEC emergencial do ponto de vista do conteúdo fiscal.
No segundo eixo dessa PEC, que é denominado de Pacto Federativo, o ponto crucial, o ponto dramático, o ponto de maior debate controverso que o governo enfrentará enormes dificuldades no Congresso Nacional, não tenha dúvida, que é a ideia de que os municípios com até 5.000 habitantes que tenham uma arrecadação abaixo de 10% do total que contabiliza, digamos assim, a riqueza do município, esses municípios deverão ser incorporados por outros municípios. E os cálculos feitos aí é que nós teríamos uma extinção de aproximadamente 1.300 municípios no Brasil. Para além disso, nessa ideia do Pacto Federativo, o governo objetiva criar um gatilho entre a União, os estados e os municípios. Um gatilho, é aqui a explicação, um gatilho para o monitoramento e a fiscalização das despesas obrigatórias, das despesas obrigatórias da União, do Estado e do município. Ou seja, esse gatilho acionaria um sinal de alerta de que está chegando próximo do limite dos gastos pela União, pelos estados e pelos municípios. Mais do que isso, cumprindo esse gatilho, diz o governo que sobraria recursos para viabilizar despesas obrigatórias como benefício de prestação continuada e para o reajuste do benefício de prestação continuada, que foi um ponto de extrema polêmica na reforma da Previdência Social. Para além disso, o governo, através do Pacto Federativo, busca criar uma regra de contingenciamento e bloqueio temporários, pelos próximos 2 anos, de partes ou de monitoramento e fiscalização do orçamento dos estados e dos municípios. E finalmente, para concluirmos, o terceiro eixo dessa PEC emergencial, que são os fundos constitucionais. Aqueles fundos previstos pela Constituição, fundos de recursos que estão sempre ali para que em momentos de emergência, em momentos de crise econômica, em momentos de dificuldades financeiras, a União, os estados e os municípios possam se recorrer a esses fundos. E que hoje esses fundos totalizam um montante de aproximadamente 20 bilhões de reais. A ideia do governo federal é exigir uma lei complementar para criar fundos, ou seja, não podemos ter mais fundos como sempre foram criados, mas sim, a partir de agora, uma lei complementar que possa disciplinar a criação dos fundos constitucionais. E por fim, a ideia de ordenar, de materializar e de coordenar os recursos desses fundos e direcionar os recursos desses fundos para a erradicação da pobreza e a reconstrução nacional do ponto de vista social e econômico. Portanto, ouvintes, senhores e senhoras, ouvintes da Rádio CBN 103,5 FM Campina Grande, falamos no programa de hoje sobre a PEC emergencial. Não há dúvida de que as polêmicas serão imensas na Comissão de Constituição e Justiça e no Parlamento brasileiro, o que significa dizer que voltaremos em breve a este tema. Muito obrigada, professor Luciano. Próximo sábado, o senhor volta por aqui, sempre nos atualizando dos assuntos nacionais que envolvem o direito e a cidadania. Muito obrigada. E a Universidade Estadual da Paraíba promoveu no último dia 25 de novembro, através da Pró-Reitoria de Graduação e Pesquisa, a entrega da premiação dos melhores projetos de pesquisa apresentados no 26º Encontro de Iniciação Científica da instituição. Ao todo, foram premiados 24 projetos que foram os melhores avaliados pela Comissão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico nas áreas de ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciência da saúde, ciências agrárias, das ciências sociais aplicadas, ciências humanas e letras, finalizando na área da linguística e arte. Além da premiação, durante o evento ainda foi anunciado que os laureados do ENIC terão as pesquisas publicadas no 2º volume do e-book Rede de Saberes pela editora da UEPB. E ainda hoje a gente fala sobre como foi a 26ª edição do ENIC. Mas agora nós vamos para um intervalo bem rapidinho e ainda neste programa tem os detalhes sobre o encerramento do encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de 8 baixos que vai acontecer aqui em Campina Grande. E também como foi a 14ª edição do Comunicurtas, o Festival Audiovisual de Campina Grande. O CBN Universidade volta já!
CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e já com notícia boa, viu? É que o professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, o Fernando Firmino, foi eleito para integrar a nova equipe diretora da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, com mandato para o biênio 2020-2021. Além de lecionar na UEPB, o professor Fernando Firmino também é docente do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. O professor da UEPB assume o conselho científico do programa, que tem como diretor executivo o professor Marcos Paulo Silva, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nossos parabéns ao professor Fernando Firmino, que além de levar o nome da nossa universidade, leva o nome do nosso estado também. Mas agora a gente muda de assunto para falar sobre 2 eventos que foram promovidos pela UEPB. A 7ª edição do Encontro de Iniciação à Docência, o ENID, e o 5º Encontro de Formação de Professores. O espaço foi para mostrar o que a Universidade Estadual tem feito no universo da qualificação de novos professores e ainda a atuação da instituição em escolas públicas do Estado. E quem conferiu os eventos foi o repórter Roberto Gomes. Escuta aí. O hall da central de aulas da UEPB ficou pequeno para tanta gente envolvida e compromissada em melhorar a qualidade da educação no país. Os futuros professores das mais diversas áreas do conhecimento apresentaram as iniciativas que estão sendo desenvolvidas através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBID, e da Residência Pedagógica. A Isabela Gomes estuda no campus de Campina Grande, mas desenvolveu o projeto na cidade de Salgadinho, levando para alunos do 9º ano de escolas públicas ensinamentos de química na prática. Visto que o 9º ano é a série do Fundamental 2, em que eles têm o primeiro contato com a química, a gente trabalhou um conteúdo que levasse o aluno mais ao cotidiano deles. E o conteúdo que traz mais os alunos para perto do dia a dia deles foi o de radioatividade. Com isso, a gente pensou em que radioatividade está muito presente na área da saúde. E para não ficar apenas em sala de aula, a gente levou os alunos para o postinho médico e conhecer a radioatividade na saúde bucal. Eles tiveram assim um pouco de medo, assustados, né? Mas quando a gente começou a trabalhar e mostrar para eles que a química está presente no dia a dia deles, então eles aí se sentiram mais próximos do conteúdo e criaram mais curiosidades, levaram também o conteúdo para dentro de casa. E eles também criaram assim novas expectativas no decorrer de todo o assunto em sala de aula. Eles foram muito participativos. A futura professora de Química já foi bolsista do PIBID e esse projeto foi desenvolvido dentro da Residência Pedagógica. Iniciativas que mudaram a formação da estudante de licenciatura. Eu sempre defendo muito esses projetos, porque quando nós entramos em uma universidade, num curso de licenciatura, a gente vem com um pensamento, somos surpreendidos ao decorrer e a gente só tem a tal certeza quando a gente vai realmente para dentro de sala de aula. E esses projetos, eles me impossibilitaram de chegar à realidade do ensino. E também é uma forma de motivar mais, a gente cria uma certa intimidade maior com o nosso curso, aprende muito. A gente tanto ensina como aprende e eu tenho certeza que a gente sai depois desses projetos já pronto mesmo para atuar em sala de aula. O 7º Encontro de Iniciação à Docência, o ENID, e o 5º Encontro de Formação de Professores, o ENFOPROF, reuniu estudantes e professores que estão ligados aos quase 1000 projetos do PIBID na UEPB. O momento foi para apresentar o que foi produzido ao longo de 16 meses do edital 2019/2020. Ianca Farias e Edmarques Nunes são do Campus 7, em Patos. Lá eles cursam licenciatura em matemática. Ele é bolsista na residência pedagógica e ela atua no projeto como voluntária. Os dois desenvolveram um trabalho em uma escola estadual da cidade, uma experiência e tanto para o futuro profissional. A residência, ela te proporciona uma prática muito boa na prática docente, porque o que você aprende na teoria lá na universidade, você vai aplicar na prática docente, lá na escola campo que a gente está inserido. Então, esse valor da teoria, a gente vê que ele é válido quando a gente está aplicando ele na prática, né, docente. Então, você aprende a lidar com o dia a dia, com as dificuldades que são várias dentro de sala de aula.
com os alunos, né? É um desafio por dia, você vai aprendendo a lidar dentro da sala de aula com os alunos, como é que se portar dentro de uma sala de aula. Além da troca de experiência na atividade de ensinar em sala de aula, o projeto deles ainda avaliou a aceitação do programa de residência pedagógica dentro da escola. E o resultado é bem positivo, como explica o estudante Edmarques Nunes. É um projeto muito bom e a segunda etapa ela é aprovada. Como os professores, a gente fez uma pesquisa e eles aprovaram com 80% desses sim que aprovavam a nova etapa do projeto. E como a gente também avaliou também, não só os professores, os alunos, os residentes. Nós, como os residentes, estávamos saindo bem no programa. E a gente foi avaliado, a gente fez de 0 a 5 e a gente recebeu de 3 a 5. Então foi positivamente, a gente foi avaliado muito bem, então com a nova etapa de continuação. Além da apresentação dos trabalhos através dos painéis, os dois eventos ainda promoveram debates sobre a educação, competências para formar professores no Brasil, contribuições e desafios, foi o tema central dos encontros. A palestra de abertura foi feita pela professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Inês Teixeira. Ela trouxe uma mensagem positiva e de resistência para os que trabalham com a educação no país. É muito importante para nós recebermos novas gerações de professores e vamos pensar um pouco o que é ser o professor, o que é a condição docente nos dias atuais, os grandes desafios que estamos enfrentando e pensar um pouco também como os professores vivem seus tempos, suas experiências, a possibilidade de estarem trocando e narrando suas experiências entre si para elaborarmos nosso trabalho e nossa vida, para que consigamos fazer uma docência cada vez mais humanizada, mais democratizada. A Universidade Estadual da Paraíba tem mais de 7.000 estudantes matriculados em 25 cursos de licenciaturas, que são oferecidos nos 8 campos da instituição. Roberto Gomes para o CBN Universidade. Muito obrigada, Roberto. E como a gente ouviu aí na reportagem, a UEPB é referência na formação de novos professores. E por falar em professor, agora é hora das dicas de português do professor Edson Tavares. Vamos ficar atentos para aprender bem direitinho. Solta a vinheta! Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Encerrando o mês de novembro, vamos para mais uma dúvida que nos foi enviada por nossos ouvintes sobre a língua portuguesa. Desta vez é a Débora. Ela ligou para o WhatsApp 988939414, gravou um áudio no qual disse o seu nome e a dúvida que ela tem. Eu vou responder já, logo após a perguntinha cabulosa de hoje. O correto é empecilho com I ou empecilho com E? Fica pensando aí que eu já respondo. Agora fala, Débora. Olá, meu nome é Débora e a minha pergunta é: qual a diferença entre através de e por meio de e quando eu devo usá-los? São duas coisas bem diferentes, Débora. Utilizamos através de quando queremos falar de algo que atravessa, que transpõe. Por exemplo, o gato passou através da grade, ou a luz entrou através da janela, ou seja, atravessou a grade, atravessou a janela. Já a expressão por meio de significa por intermédio de algo, dá a ideia de instrumento. Assim, por exemplo, nós nos comunicamos por meio da internet, por intermédio da internet. Entendido? Obrigado, Débora, pela sua participação. Agora, a resposta da nossa perguntinha cabulosa de hoje. E aí, empecilho ou empecilho? Eu já ouvi muita gente ficar na dúvida e falar empecilho com I, talvez por influência do verbo impedir, que tem aproximação semântica com o termo empecilho. Ou seja, o significado parece com empecilho, já que o empecilho seria algo que impediria alguma coisa. No entanto, o caminho não é por aí não. O verbo que dá origem a essa palavra é o quase nunca utilizado empecer, que significa causar prejuízo, prejudicar. Então, o correto é empecilho, com E. E se não houver empecilho, eu volto semana que vem para continuarmos a revelar os segredos de nossa língua portuguesa. Até lá! Até, professor Edson! E muito obrigada por trazer essas valiosas dicas sobre a nossa língua.
Depois do intervalo, a gente fala sobre o encerramento do Encontro de Sanfoneiros e Tocadores de Fole de Oito Baixos que está sendo promovido pela Universidade Estadual da Paraíba. E tem os detalhes da iniciativa da EduEPB, que está criando um espaço autosservice para os leitores de plantão. E os detalhes da 14ª edição do Comunicurtas UEPB, que terminou nesta sexta-feira aqui em Campina Grande. O CBN Universidade volta já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o nosso programa que todo sábado traz todas as informações sobre o universo acadêmico. E olha só, a gente já começa com a informação de que esta semana foi promovida a penúltima etapa do Encontro de Sanfoneiros e Tocadores de Fole de Oito Baixos, que é promovido pela Universidade Estadual da Paraíba. A edição deste ano começou pelo campus de Araruna no final do mês de setembro e depois a caravana do encontro, realizada pela Pró-Reitoria de Cultura da instituição, passou pelo campus de Lagoa Seca, Monteiro, Guarabira, João Pessoa, Catolé do Rocha e a mais recente etapa foi realizada na cidade de Patos. Esse é um evento que movimenta o cenário cultural paraibano, que reúne várias gerações de tocadores de fole de oito baixos e de sanfoneiros para fomentar a arte e a cultura popular. A próxima parada do evento é aqui em Campina Grande e o grande encerramento está previsto para ser realizado no dia 13 de dezembro, data em que celebramos o aniversário de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. E, claro, a nossa produção conversou com o pró-reitor de Cultura da UEPB, o Cristóvão Andrade, e ele fez uma avaliação do encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de oito baixos até agora. E também fez um convite para que você, aí de casa, possa participar do encerramento desse ano. Escuta aí o que disse o professor Cristóvão Andrade. Nós inovamos esse ano. O evento ele se realiza com novas estratégias de integrar os eventos existentes já na própria instituição, mas também a parceria de grandeza que a gente tem buscado nos municípios, mostrando que não é evento isolado da instituição UEPB. E, paralelo a esses encontros que estão acontecendo, também a UEPB, para ilustrar ainda mais o ano Jackson na instituição, lançou o edital do Cordel, também comemorando o centenário do Rei do Ritmo Jackson Pandeiro, que o objetivo é de multiplicar as produções já existentes sobre a vida e memória de Jackson Pandeiro dentro do cenário da Paraíba, que não tem como deixar de celebrar esse grande momento. Então a gente pode fazer uma avaliação e dizer que a UEPB ela vive um dos maiores momentos da sua cultura popular. E isso, com certeza, vai coroar no dia 13 de dezembro, quando o encerramento do Encontro Sanfoneiro, no dia do forró, nacional do forró, no dia do nascimento, aniversário de Luiz Gonzaga, no dia de Santa Luzia e agora também o dia do encontro de sanfoneiros em Campina Grande. É um evento que nós estamos estruturando a Praça da Bandeira, pedindo apoio à nossa prefeitura, aos órgãos ligados, para Campina Grande celebrar todas essas datas para ficar na história da cidade. Uma cidade comprometida com a cultura popular e saudando Luiz Gonzaga, saudando Jackson Pandeiro e João Gonçalves. Em nome de todos os forrozeiros do Brasil, a UEPB vai ilustrar essa homenagem dia 13 de dezembro. A proposta é que pela manhã já tenhamos atividades. À tarde, o projeto Cordel do museu vai para a Praça da Bandeira, que seria no sábado, dia 14, vem para o dia 13, para abrir, junto com o Tamanquinho das Artes, junto com o Grupo Chorata e os sanfoneiros da Paraíba, a gente fechar com chave de ouro as comemorações de Jackson Pandeiro da nossa brilhante UEPB, da cidade de Campina Grande, e eu posso dizer o encerramento das atividades da Paraíba. Eu estou assim num momento de muita felicidade, junto com toda a equipe da Procult e todas as coordenações dos campos, mostrando o quanto é possível levar a cultura do bem, a cultura da paz, o encantamento e a energia possível para abraçar 2020 como o ano da cultura, o ano do povo. É essa gratidão que está movendo
todos nós que fazemos a nossa UEPB. E só reforçando, o encerramento do encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de 8 baixos será realizado no dia 13 de dezembro, na Praça da Bandeira, e vale muito a pena participar. E esse é um super espaço de fortalecimento da nossa cultura. E ainda, no dia 13, serão conhecidos os vencedores do concurso de cordel Jackson do Pandeiro, 100 anos do Rei do Ritmo, que foi promovido pela Pró-Reitoria de Cultura da UEPB e aberto ao público. De acordo com o edital, a iniciativa visou estimular a publicação de folhetos de literatura de cordel produzidos por autores paraibanos, visando difundir o gênero e, é claro, fazer uma homenagem ao centenário de Jackson do Pandeiro. Com o concurso, a UEPB ainda incentivou novos leitores e a concepção do cordel em si aqui na Paraíba. O cordel, resultado do concurso, deve ser publicado com o trabalho de 10 poetas com versos inéditos. Nossos parabéns a todos os vencedores. E a novidade agora é um espaço da editora universitária da instituição, a EduEPB, onde o cliente é que se serve, embala o produto e até efetua o pagamento sozinho. Ficou curioso? O diretor da editora, que também é o nosso colunista, o professor Luciano Nascimento, explicou um pouquinho mais sobre essa iniciativa que deve ser aberta ainda esse ano no campus de Bodocongó. Escuta aí. Esse é um espaço tradicional da EduEPB aqui no Campus 1, né, no prédio do protocolo e das pró-reitorias, em que nós estamos transformando numa livraria autosserviço, ou livraria autosservice, em que o leitor, o apreciador do livro, do saber, do conhecimento, chegará aqui, ele terá todo o acervo em disponibilidade, com o preço respectivo. Nós teremos uma urna ali do outro lado, em que o leitor analisará os títulos que sejam do seu interesse, haverá uma parte com os saquinhos plásticos da EduEPB, ele poderá colocar ali os seus livros e ele mesmo efetuará o pagamento nesta urna. Nós fizemos uma experiência no primeiro semestre aqui no hall do prédio das pró-reitorias, deu muito certo e decidimos, portanto, transformar o que era uma livraria tradicional aqui no Campus 1 numa livraria autosserviço. Todos aqueles que são apreciadores do saber, do conhecimento, do livro físico, terão a oportunidade de frequentar essa livraria que estará aberta em horário comercial, das 7 da manhã às 5 da tarde, e o próprio leitor adquirirá seu livro, fará o pagamento e levará o livro consigo. Portanto, é uma ideia que traduz civilidade e cultura, através do princípio da confiança, de que todos vêm aqui à procura do saber, do conhecimento, da cultura e da ciência, e poderá, portanto, numa forma proativa, realizar suas compras dentro de um princípio ético, de um princípio de confiança, demonstrando civilidade e cultura. E além dessa novidade, na próxima quinta-feira, dia 5 de dezembro, a EduEPB está promovendo o tradicional feirão de Natal com preços promocionais. São mais de 220 títulos do acervo da editora universitária que estarão à venda por valores entre R$ 5 e R$ 10. Além disso, o feirão ainda faz campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis que são doados para instituições de caridade aqui em Campina Grande. Mas, mudando de assunto, terminou nesta sexta-feira a 14ª edição do Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB. Foram 5 movimentados dias de evento, de 25 a 29 de novembro, com uma super programação no Cine São José. E quem traz um pouco do que rolou no Comunicurtas é a repórter Rayane Silva. A 14ª edição do Festival Audiovisual de Campina Grande, o Comunicurtas UEPB, entre os dias 25 e 29 de novembro, trouxe atividades no Cine São José e na Casa Paisá. O evento contou com várias oficinas, debates e as mostras competitivas Tropeiros de Aborborema, Brasil, Estalo, A Ideia É, Tropeiros de Telejornalismo, Som da Serra, Filmes do Mundo, Longa-Metragem e Trop Quiz. Além delas, dentro da programação, teve a mostra não competitiva com filmes convidados. Este ano, o evento trabalhou o tema Cinema, Juventude e Preservação e prestou homenagem a coletivos culturais que promovem atividades no universo do audiovisual. O Festival Curta Taquari, o Festival Sertão e Diversidade e o Fest Aruanda são os celebrados nessa edição do Comunicurtas. No primeiro dia do festival, teve a cerimônia de abertura e exibições da Amostra Brasil e a Amostra de Longa-Metragem.
O Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, de Bertrand Lira. E para fechar, a programação cultural com o show do DJ Herbíssimo, mais conhecido como Pablito. Vários voluntários ajudaram na realização dessa edição e atuaram nas equipes de apoio durante os 5 dias do Comunicurtas. Equipes de cerimonial, oficinas, técnica, júri, logística e receptivo. Na comunicação, nas mesas redondas e debates deram todo o suporte para o sucesso do evento, conforme afirma o coordenador do evento, Hipólito Lucena. Uma das características do festival é exatamente dele ser feito desde que ele nasceu por um grupo de alunos, né? Então é um trabalho feito de aprendizado sempre e que a gente conta muito, de forma muito objetiva e necessária, com a participação dos voluntários, que em sua grande maioria são estudantes da UEPB, também alguns estudantes da UFCG e de outras instituições, mas também muita gente da comunidade que também se insere e se envolve de forma voluntariada para contribuir para a realização do festival. Nós também temos nessa questão do voluntariado, dentro do processo de construção da edição do festival, muita gente vem de outros espaços do país, vem com o filme, mas eu quero exibir o filme, mas também quero dar uma oficina, fazer parte de um júri, de uma outra mostra. Então, dessa forma colaborativa que a gente tem conseguido realizar o festival, se por um lado passa pela ideia das dificuldades econômicas e financeiras, mas também fortalece a ideia da irmandade, da brodagem, como é a linguagem que a gente mais usa, como forma de moeda entre nós que fazemos o audiovisual. Então, eu considero isso assim um elemento bem positivo, apesar das dificuldades financeiras e profissionais em algumas situações, mas a gente consegue fazer de forma colaborativa e com isso também a gente termina criando uma irmandade. Durante toda a programação foram exibidos mais de 80 filmes. Os participantes puderam aprender em 6 oficinas que trabalharam técnicas de direção de elenco, sons e vozerias, continuismo para TV e cinema e construção de roteiro. O festival ainda promoveu exposições fotográficas e teve ainda a realização do Fórum do Audiovisual Paraibano, um espaço para discussão de políticas públicas voltadas para o incentivo de produções audiovisuais no Estado. O Comunicurtas, o EPB, finalizou com sucesso a 14ª edição com gostinho de saudade, até 2020. Rayane Silva para o CBN Universidade. E isso foi só um trechinho do que foi o festival, viu? No próximo sábado, a gente traz todos os detalhes sobre o evento e um pouco do que rolou nos bastidores e conversas com os editores de filmes e quem passou pela 14ª edição do Comunicurtas. Mas agora vamos para o nosso último intervalo. E você fica com a gente que, na volta, trazemos uma dica de programação cultural e ainda um projeto bem legal da UEPB que incentiva mulheres no universo da física. E tem prazo para o envio do relatório final dos projetos e programas de extensão do edital 2018-2019. Atenção aos coordenadores e fiquem atentos que a gente traz todos os detalhes já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e a gente traz uma dica cultural para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. É que a partir da próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, tem a exposição da Cor do Brasil, que é um trabalho em conjunto entre os artistas plásticos de arte Naif, Val Margarida e Adriano Dias. Val é professora do Centro de Educação da UEPB e a exposição fica em cartaz até o dia 23 de dezembro na Galeria de Artes Irene Medeiros, que fica no Teatro Municipal aqui em Campina Grande. São 30 trabalhos dos ateliês dos artistas que trazem a difusão da arte e ainda colaboram com a construção das identidades negras para uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana na construção do povo brasileiro. A arte Naif foi instituída como pintura no século XIX e tem como característica a expressão artística que demonstra criatividade, espontaneidade e uso de cores em telas que registram emoções e traços de personalidades sem apego às regras das pinturas clássicas. Olha aí que boa opção de passeio durante essa semana. Fica ligado do dia 4 até o dia 23 de dezembro, Galeria Irene Medeiros. Passa lá e confere o trabalho dos artistas que a exposição fica aberta para o público. A Galeria Irene Medeiros fica na parte de baixo do Teatro Municipal Severino Cabral, no coração de Campina Grande.
Mas agora mudamos de assunto para falar sobre um projeto desenvolvido lá no campus da UEPB, na cidade de Araruna, que tem como objetivo incentivar meninas no universo da física. O projeto foi contemplado no Programa de Fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e atua em escolas públicas de várias cidades próximas ao campus. A reportagem é do Ricardo Júnior, que vocês se lembram, né? Ele esteve semana passada aqui comigo na apresentação do CBN Universidade. Escuta aí. A cientista polonesa Marie Curie trouxe importantes contribuições para a ciência. Ela descobriu a radioatividade e novos elementos químicos, como o polônio e o rádio. Marie Curie foi a primeira mulher a fazer doutorado na França e chegou a ganhar 2 prêmios Nobel nas áreas de física e química. Tudo isso na virada do século XIX para o século XX, numa época em que fazer pesquisa não era tarefa para mulheres. Em muitos países, elas sequer podiam frequentar as universidades. Pela coragem e determinação, Marie Curie tornou-se um símbolo na luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Segundo a professora de licenciatura em Física da UEPB, Alessandra Brandão, muita coisa mudou naquela época para os dias de hoje. A partir dessas lutas dessas mulheres, que já faz alguns séculos, né, de contribuição, nós começamos a vislumbrar momentos mais luminosos. Nós já somos muitos na academia, somos muitos na ciência, a contribuição feminina na ciência é muito grande, mas há muito ainda o que se conquistar, e não à toa esse movimento tem tomado cada vez mais força, né? Se por um lado o ambiente escolar reforça escolhas de carreira com base nos estereótipos de gênero, por outro, as universidades e instituições de pesquisa têm unido esforços para mudar essa realidade. É o caso do projeto Meninas na Física e na Engenharia, que foi um dos contemplados em um programa de fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A proposta submetida pelo curso de Física do campus de Araruna da UEPB foi uma das 78 aprovadas de um total de mais de 700 propostas inscritas em todo o Brasil. O projeto tem como objetivo despertar em meninas de escolas públicas o interesse pelas ciências exatas e incentivá-las a seguirem carreira na área. A coordenadora do projeto, Alessandra Brandão, explica que são utilizadas diferentes metodologias de ensino para facilitar o aprendizado. Nós pensamos o uso, né, de metodologias que usem o lúdico, que usem as artes, todas as outras formas de ensinar que não seja exatamente sala de aula. A gente usa dos quadrinhos, o uso do teatro, o uso das rodas de conversa, o próprio ambiente externo, né, a própria natureza como importante laboratório de ensino de ciências. Então, é dentro dessa perspectiva que nós propusemos uma série de atividades. As atividades são desenvolvidas em 5 escolas da rede pública, sendo 3 na cidade de Araruna, uma em Itacimba e outra em Cacimba de Dentro. A iniciativa atende a cerca de 500 meninas, com idades entre 12 e 17 anos. Para dar conta dessa demanda, o projeto tem 25 bolsistas e 2 voluntárias do PIBIC. Geice Pontes é aluna de Física da UEPB. Ela destaca as contribuições do projeto para o empoderamento feminino. Esse projeto é justamente uma dessas formas de empoderamento para ajudar a suprir, a vencer esse tipo de preconceito que ainda existe com o meio feminino dentro do meio científico. E nós acreditamos que a oferta de atividades que incentivem o interesse dessas meninas para temas científicos a partir do ensino fundamental pode ser definidor de um número maior delas não só se desenvolvendo nessas disciplinas científicas, mas também concorrendo a cursos dessas áreas. Maria Elaine Pontes dos Santos também é bolsista do projeto. Apaixonada pela matemática, ela decidiu cursar Engenharia Civil, uma área ainda dominada pelos homens. Elaine também revela que o projeto Meninas na Física e na Engenharia mudou a visão dela sobre a pesquisa científica. Esse projeto, ele não só incentiva as meninas das escolas
a iniciarem carreiras científicas, a entrar em cursos de ciências e exatas, como também nós, estudantes, que já estamos ingressas na faculdade, em continuarmos. Incentiva muito mesmo, ver histórias de mulheres na ciência, mulheres importantes que, apesar de todas as dificuldades, elas não desistiram. Seja nos laboratórios ou nas construções, as mulheres estão por toda parte, mostrando que o lugar de mulher é onde ela quiser. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Muito obrigada, Ricardo. E olha só, ainda temos uma informação rapidinha. É que a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba informou aos coordenadores de projeto e pesquisa de extensão que eles têm até o dia 15 de dezembro para apresentar o relatório final relativo às ações contempladas no edital PROEX, cota 2018-2019. O arquivo deve ser enviado pelo sistema eProbex e, para mais informações, o telefone da Pró-Reitoria responsável é o 3315-3401. Repetindo, 3315-3401. E assim a gente chega ao último CBN Universidade do mês de novembro e próxima segunda já é 2 de dezembro, minha gente. É tempo de finalizar as atividades acadêmicas da universidade, porque está chegando o tão sonhado período de férias para os estudantes e professores da instituição. Termina na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, a segunda unidade do período letivo 2019.2 da UEPB. Os estudantes encerram as atividades em sala de aula para o recesso de férias, mas ainda no mês de dezembro tem o período de colação de grau, que vai do dia 16 a 21 de dezembro, passando por todos os campos da universidade. Depois disso, tem o recesso natalino e das festas de fim de ano. Mês de janeiro é férias acadêmicas e só depois tem início as atividades do período letivo 2020.2. Mas o CBN Universidade não para. Estaremos aqui todo sábado trazendo muita informação para você, ouvinte da 103.5, a rádio que toca a notícia. E então, pessoal, como já foi dito, nós que fazemos estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB vamos estar nos revezando na apresentação do CBN Universidade. Isso é para que o laboratório possa estar sendo aproveitado por mais estudantes e mais futuros jornalistas. O nosso programa volta semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, aqui na CBN Campina Grande. O meu desejo é que o mês de dezembro possa ser abençoado para todos nós. E assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado com o desejo de muita paz e muita saúde. E se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir na hora e quando quiser. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e Educomunicação da UFCG, com a apresentação minha, Luana Albéria. Supervisão e edição da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E a direção é de Hipólito Lucena. Realização, Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, que tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem. Tchau! CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.